É tipo assim, já o final da batalha, porque o Nagato ele começa a fazer lá o Shinra Tensei. Certo. O Itachi percebe o ponto fraco do Jutsu. E ele automaticamente vai lá e fala o quê? Galera, a gente tem que atacar com tudo ali no núcleo pra gente poder quebrar o Jutsu dele. Ou seja, o Itachi, ele fala, todo Jutsu tem um ponto fraco. E essa é a grande sacada do Itachi, é saber o ponto fraco das coisas, entendeu? Eu acho que o maior ponto de destaque do intelecto do Itachi, na real, é ele ser frio. Se você for parar pra ver, todos os feitos do Itachi giram em torno dele fazer o que deve ser feito e não dele fazer o que quer. Tá ligado? Tanto que, tipo assim, a missão dele de fazer o Sasuke sofrer, pro Sasuke virar quem é. E aí todas as lutas dele, você percebe que ele não tem energia pra gastar. O Minato, o Itachi, ele não tem margem de erro num combate. Não tem. É fatal pra ele. Tá ligado? Então, tipo assim, ele tem que resolver a parada logo e sair fora. Porque ele não vai aguentar ficar muito tempo na luta. Então, pra mim, o maior destaque do intelecto dele é ele ser frio o suficiente pra tomar a decisão correta no momento correto, todas as vezes que ele teve a oportunidade, tá ligado? Sim, concordo. Concordo plenamente. Até fugir quando necessário, né? Aham. É. Pô, Até ele fugir quando foge. necessário. Quando ele tá numa missão com o Juzubiwa, tem uma cena onde ele tromba o terceiro Mizukage, ou é o terceiro ou é o quarto Mizukage, que é o Yagura. Yagura. Que é o Yagura. E aí o Yagura entra no modo biju, manda a Bijudama pra cima dele. E tipo assim, ele só com um Amaterasu consegue meio que neutralizar o Yagura e colocar o Yagura pro chão. E aí como o Juzubiwa já morreu e o Juzubiwa tinha um longo histórico com ninjas da Vila da Neve, então ia dar problema, ele rala. Rala cansado? Rala cansado, mas tipo assim, ele coloca o Mizukage no chão, tá ligado? Sim. Então isso você já vai percebendo assim, quanto mais ele vai ficando debilitado, mais rápido ele vai acabando os combates dele. Com menos números de técnicas. A única vez que ele, de fato, colocou várias técnicas em combate Foi contra o Sasuke. E porque ele precisava fazer o Sasuke escalonar. Evoluir ali durante a batalha. Evoluir, tá ligado? É verdade. Espremeu o menino Mas, mesmo. então a gente chega à conclusão de que, mesmo com tudo isso de intelecto, talvez ele levasse o quê? Uns 5 caminhos? Você acha uns 5 caminhos? Uns 4 caminhos? Uns 4, 5. Uns 4, 5, Os né? 4, 5 ele levava. Mas o Ele sexto ele levava. não ia tancar o sexto, não, né? jeito, não. Ele não ia ter resistência Não. pra tancar o sexto, E né? ele com saúde? E ele com saúde? Sabe por quê? O grande ponto dele com saúde é o seguinte: a única coisa que a gente não viu do Itachi, porque ele tava doente, e se tivesse com saúde a gente ia ver, é o Suzano completo dele. Então, peraí. Já que a gente vai colocar a pauta dele com saúde, O eu vou dar uma IC, né? roubada. O IC. É o IC, é IC. o Arif aqui. Ele... Ó, top. eu vou dar uma roubada um pouco mais, então. Ele matou o clã dele inteiro. Certo. Então ele tem os olhos do clã dele. Ou seja, ele poderia ter o Mangekyo Eterno, certo? Não, porque o Mangekyo Eterno só pode virar eterno quando a troca de olhos é entre irmãos. Tem que ter uma conexão de DNA, tá ligado? É por isso que ele não pega o Mangekyo do Shisui. Ele tava com o Mangekyo do Shisui, pô. Tem que ser necessariamente entre irmãos. Então, foi o que eu falei. Não existe nada escrito que é entre irmãos, mas tudo que foi visto é entre É, irmãos. Tá ligado? Entendi. Ó, que nem tem a parada. Por que o Itachi não pegou o Mangekyo do pai dele? Pô, se funcionar Mas, por com o irmão, exemplo, talvez funcionasse mas beleza. se funcionasse com o pai. Que ele não perca, que tipo assim, que ele não tenha um Mangekyo Eterno. Mas o Sharingan, você sabe que quanto mais você vai usando, o Zoro vai ficando cego. Sim. Ele pode simplesmente substituir os olhos. Beleza? Inclusive, o Obito, ele realmente não pega o Sharingan Eterno, apesar de trocar os olhos depois, né? Sim. Então, beleza, a gente já matou essa dúvida realmente, família. Não tem como pegar o Mangekyo Só o Eterno. Madara e o Sasuke. Só o que Madara e o rolaram Sasuke. Isso, pegaram com o irmão. Mas né? o Itachi, ele tem um estoque de Sharingan se ele quiser, porque ele matou o clã dele inteiro, então ele poderia ir lá e Não. trocando. O Danzo levou aqueles olhos tudo lá. O Itachi, ele nunca demonstrou nenhuma intenção. Não, tudo bem. É que aqui é literalmente o Arif. Então, tipo assim, ele foi lá, matou o clã dele e pegou uns olhos emprestados pra Tá, poder ir pegou trocando depois. 2 par. É isso, pegou 2 parzinhos ali. Por quê? Porque ele vai enfrentar o Pen. Para enfrentar o Pen, ele vai precisar dos olhos renovados, certo? Então a gente vai estar considerando aqui 2 condições a mais pro Itachi. É roubando, mas é o Itachi, vale a pena. Então o que a gente vai considerar aqui? Que o Itachi, ele tem um par de olhos totalmente novos, tá ali recém-nascido pra ele, certo? E ele também não tá com problema da doença. Ah, Beleza? aí já era. E antes de falar, Massa. você vai ter que deixar o like. Você vai ter que arrebentar esse botão de like, porque essa live de hoje aqui vai bombar e eu tô ligado. Então eu vou colocar até uma meta pra vocês aí. Se a gente bater 1000 likes, essa dupla volta pra gente fazer mais uma livezinha de Naruto, beleza? Então conto com vocês. Vamos Vai, arrebentar aqui galera. Dá o like aí, Vamos. tropa. a metazinha é 1000 É likes. grátis, pô. Só É grátis, apertar pô. o botão. Dá uma ajuda aí pro Tio Não Gui gasta nem Félix. digital, né, mano? Então, totalmente livre aí. Então aí vem essa condição. A gente tem esse Itachi, 0 bala contra o Pen. O que você acha que vence, Vini? O Itachi, por 2 motivos. Porque ele é extremamente evasivo, ele sabe, tá ligado? Sair, ele sabe analisar uma situação, então ele pode sair de cena quando necessário e ele tem a habilidade real de descobrir
o defeito, a fraqueza de cada técnica, como você mesmo citou. Ele vai ter tempo, ele vai ter saúde, vai ter resistência para tancar, achar o defeito, achar o Nagato e resolver o problema. Aí eu não tenho dúvida que ele amassa o Pen. Inclusive o Rinnegan, ele tem uma falha, né? Uma falha não. É um tempo de recarga, entendeu? Ele tem um tempo de recarga. É, que, isso tipo aí assim, pelo caminho Deva. pelo caminho Poder de Deva. atração e repulsão. Ou seja, então assim, ele já poderia identificar, né, que é um dos poderes mais apelões do Pen. Então ele já poderia identificar que, tipo assim, pô, beleza, ele tem um tempo de recarga. Talvez ele não tenha velocidade suficiente pra ultrapassar esse tempo de recarga, mas ele pode usar isso de alguma maneira, né? É, mas o que acontece, galera? A gente também tem que analisar qual é a característica de combate de cada personagem, porque o resultado depende disso. Algo muito curioso e interessante em Naruto é que, tipo, não necessariamente um ninja que derrota outro ninja derrota os outros, tá ligado? Sim. É tipo uma questão muito Não é matemática. necessariamente o mais Pokémon, poderoso que vence. E aí eu, Pedra com fogo, aí eu né? coloco o ponto que é o seguinte. Eu acho que o pior tipo de adversário que o Itachi pode ter é um usuário de doujutsu tão bom quanto ele, ou que tenha um doujutsu tão poderoso quanto o dele. Porque a onda do Itachi é o doujutsu. O que faz o Itachi ser diferenciado é o doujutsu. Inclusive, ele fala até por Orochimaru. Ele fala, pô, te derroto só com um olhar. O Itachi, maravilhoso. ele derrota os adversários dele com um olhar. E quando esse poder não é efetivo para com o adversário? Como o Maito, que tava preparado pra Mas, repelir a tipo assim, parada. então, aí você fala um Maito, beleza. E um cara que usa Rinnegan? Mano, o Que em Rinnegan, teoria já é um acima do o Sharingan. Rinnegan é óbvio que é mais forte que o Mangekyou Sharingan. Então, beleza, aí você tá falando dois caras que é gênio, dois caras que tem muito chakra numa briga de doujutsu. O doujutsu do Pen ainda ganha, tá ligado? Mas tem um ponto aí também. A gente viu o Itachi usar muito isso justamente pelo fato que você já tinha falado. Ele levava a batalha no limite. Ele tinha que resolver rápido. Então ele usava o melhor que ele tinha. Mas ele não tem só isso de ferramenta. Sim. Ele tem muitas outras características, muito Tem o mais outros Izanagi, jutsus. Izanami. Exatamente. É que o Izanagi e o Izanami, ele Suzano. seria, tipo assim, é o último recurso. Inclusive, eu acho que ele só usaria isso pra fugir, porque... É. O Izanagi, mano, ele sacrifica um Sharingan, né? É, entendeu? Eu vou falar pra vocês, na moral, eu não consigo cravar que da Itachi, não. Mano. Eu acredito que sim, até pelo fato dele identificar onde o Nagato tá. Por exemplo, na surdina, mete um Susanoo na testa do maluco lá, quero ver. Mas ó, a gente tá falando, vamos lá, vai vendo. Beleza, pega os recursos bora. máximo do Itachi, show, põe na mesa. Aí você vai. Tem o caminho Naraka, que consegue fazer qualquer um voltar à vida. Qualquer um dos caminhos. Aí tem o outro caminho, que eu acho que é o Ashura, que consegue sugar ninjutsu. Então, já vamos lá. Amaterasu, estilo fogo e estilo água do Itachi já era. Aí você quer ir pra uma escala muito maior? Suzano sem tá perfeito. Aí você põe lá o caminho animal que mandou as invocações. Mas nem precisa, porque eu acho Não, que o não, Shinra é Tensei contra já o tira Nagato. ele de dentro do Suzano. Você entendeu? Então, tipo assim, ó, se você for parar pra ver, o leque de habilidades do Nagato ainda é um leque que corresponde às habilidades do Itachi, mesmo no auge. E eu dou mais um exemplo aqui. Beleza, você coloca na pista aí o Suzano completo do Itachi, que nunca aconteceu, mas é hipótese. O Nagato pode simplesmente invocar o Gedomazo? Não, mas isso a gente tá falando se ele estiver enfrentando os 6 caminhos mediante um campo de batalha. E se ele encontrar o corpo do Nagato? Como que ele encontra? O Naruto só conseguiu encontrar o corpo do Nagato porque, ele já sabia como funcionava essa parada das barras de chakra, e o Naruto é um ótimo ninja sensorial. Inclusive, ele herda da Mito Uzumaki um poder que é de sentir as emoções das pessoas. É por isso que o discurso no Jutsu funciona, tá ligado? Ah, caralho. Porque, tipo assim, Tem empatia, né? se a eu parada. conheço as suas emoções, eu vou saber quais são suas dores. Então, no papo, eu consigo E ele também encontrou graças ao Senjutsu e o Itachi. não Exato, tem o Senjutsu é muito importante pro Naruto conseguir acertar os caminhos de Pen, porque eles têm o poder de sugar ninjutsu, tá ligado? E eles têm o poder também de super força e tal. Então, o Kato do sapo, que é o taijutsu do modo sábio, correspondia bem às habilidades do Pen. Só que, tipo assim, eu acho que o Pen tem uma resposta pra qualquer coisa que o Itachi fizer. E olha que eu sou fã do Itachi, quem me conhece sabe. Bravo. Você concorda, Vini? Você acha que, tipo assim... Cara, com esses argumentos maravilhosos aí, eu não tenho nem o que falar. Vou até dar um salve, mano.